Fala aí, galera amiga do Outro Futebol. Voltamos após uma semana de bye. Joelho, como é que tá? Tá. Ai, tem um monte de gente aí fazendo cirurgia. Minha amiga muleta aqui. Aqui, ó, tá aí. Então, o nosso Todd Gurley aqui. A gente espera que o Dani tenha uma grande temporada como teve o Todd Gurley aí também. Vai ser meu breakout esse ano. Inclusive tem vários jogadores agora, após o término da temporada, que começaram a fazer um monte de cirurgia. Tu vai vendo as notícias aí. O Dani é um deles aí. Então voltamos, né, após a semana de bye, uma semana pra gente descansar, o Dani fazer a cirurgia no joelho dele. O Marcelo deu uma descansada também. Tranquilão pra próxima temporada? De boa? Já tô renovado. Então, é isso. A gente vai... O que é? Pedrinho já tá querendo, já tá de olho aqui nas festas, né? Pós esse descanso. Mas a gente vai fazer esse primeiro programa dessa nova temporada do Outro Futebol voltado a vocês. Vocês que fizeram muitas perguntas, obrigado pela qualidade das perguntas, que estava muito legal também. E a quantidade bem grande, a gente procurou atender a gente teve um critério que, tipo, falar um pouco de cada time. Então tem uma galera que perguntou sobre um time determinado, e teve outros 2, 3 que perguntaram sobre o mesmo time. Aí a gente deu uma abortada, a gente tentou atender o maior número possível de perguntas e de times diferentes para que a gente possa trazer as respostas aqui para vocês. Eu senti falta de perguntas sem ser de futebol americano. Eu tinha pedido perguntas de relacionamento e tal, e não mandaram. Agora já era também, né? Não, mas pode mandar que eu falo. Quero falar. Então a gente começa com a pergunta do Marcos Esteves. Né? O Marcos está perguntando... Pelo nosso Facebook. Pelo nosso Facebook, o Marcos está perguntando qual motivo que cada um teve para escolher o seu respectivo time. Fala aí, New England Patriots. Então, vamos voltar aí alguns anos, mais ou menos em 2003, 2004, início de 2002, quando eu passava pouquíssimos jogos no Brasil, e o meu irmão, quando passava, ou ele via na internet, ele assistia, e aí ele me mostrou o esporte, e na época, que a gente tinha sido campeão pela história, todo mundo falava em Tom Brady, aí eu fui ver, gostei. E assim foi desde daquela época. Normalmente é assim mesmo. É assim, quando você... É porque geralmente lá você escolhe da sua cidade o time. Uhum. Você nem escolhe, mas a sua cidade é o sua time. Família. Sua família. Mas aqui é um esporte que ninguém nasce assistindo. Uhum. Pode ser que daqui pra frente isso mude, eu espero que. Mas então... Você escolhe geralmente o time que tá ganhando. Então as pessoas falam, modinha não é modinha. Não, daqui a 10 anos esse time não vai deixar de ser modinha. Entendeu? Porque as pessoas estão torcendo pra ele. Então eu acho que isso é legal. Sem dúvida. Todos os esportes. Fala aí, Detroit Lions. Eu até escolhi essas camisas de propósito, porque tipo, o primeiro time que eu tinha muita ligação era o Pittsburgh Steelers, na verdade. Eu gostava muito. Sempre foi. Mas eu acho que por fato de ganhar muito eu comecei a ficar meio assim, tipo, não enjoado, mas assim. Eu gostava, mas nunca consegui torcer muito. Aí um dia vi um jogo dos Steelers, acho que não sei se foi... Acho que até que foi na TV, e era acho que o segundo ano do Calvin Johnson no Detroit. E eu falei, caraca, tipo, pô, esse cara, tipo, foi amor à primeira vista, assim. Legal. E eu comecei a seguir ele, e essa história acabou, infelizmente, agora, porque ele se aposentou, mas eu continuo sofrendo com o Detroit Lions. Exatamente. Já a minha sofrência é com o Miami Dolphins, todo mundo sabe. E essa história começou no final dos anos 80, eu sou um pouco mais velho que os dois meninos aqui, já veterano, meio James Harrison. Né? E começou no final dos anos 80, início dos anos 90, com o Dan Marino, evidentemente. Né? Eu tenho... Quem assiste muito a NFL na televisão, que nem com a ESPN, o Paulo Antunes também, né, comentarista da ESPN, também é fã do Miami Dolphins por causa do Dan Marino. O Paulo morava lá na Flórida, em Sarasota, 2 doses. Mas eu acompanhando daqui alguns jogos que passavam na TV Bandeirantes até. E o Dan Marino teve um jogo, eu não vou lembrar qual foi o jogo, se eu não me engano, foi contra o San Diego Chargers, daqui do nosso amigo Pedrinho. Eu acho que foi esse jogo, acho que foi até final de conferência, foi um jogo divisional, foi playoffs. E os Dolphins estavam perdendo assim um negócio horroroso, tipo 20 e tantos pontos de diferença no intervalo. E aí de repente o Dan Marino, sozinho ele virou o jogo. Levou o jogo para prorrogação, ganhou no final do jogo, foi um negócio assim absolutamente fantástico. Eu falei, putz, Amor à primeira vista mesmo. é esse o cara, né? Dan the man. Então, por conta disso, eu tenho que agradecer, não sei se eu tenho que agradecer, né? Ou xingar o Dan Marino, mas acontece que foi por isso. Eu confesso que tô com um pouco de medo, né? Daqui a 20 anos eu me tornar você e ficar assim, tipo, eu falo Tom Brady e agora, tipo, putz. É verdade, pode ser. Bom, o Daniel Novaes pergunta, por que os Colts foram tão mal? Ele pode ser colocado como um dos favoritos ao Super Bowl 51? Começa. Eu acho que até o Daniel falou que colocava ele como um dos favoritos ao Super Bowl, a gente também.
Eu acho que foi tudo, assim, primeiro que eles têm talvez o pior general manager da liga, assim, e renovaram com ele, então eu não sei se foi o pior dono, o dono maluco, alcoólatra, enfim. Não, mas é verdade. Não, nada contra os alcoólatras, mas assim, o cara que não, você vê que ele não consegue levar a franquia do jeito que ela merece, tendo um quarterback desse nível. E o Andrew Luck basicamente joga sozinho e não estava jogando tão bem. Então quando você tem um jogador que joga sozinho e não está jogando tão bem... E se machucou. Se machucou. Mas mesmo quando ele tava jogando tão não. Ele não tem uma grande linha ofensiva, não tem nenhum jogo terrestre, os recebedores não estavam conseguindo destacar. A defesa é bem ruim. Algumas das contratações que eles fizeram para essa temporada não vingaram. Pra todos os anos, eles contratam pra caramba e nunca... Não, mas assim, o Andre Johnson, péssimo. Muito mal esse ano, um ano irreconhecível do Andre Johnson. Mais ou menos o running back Frank Gore. Mas Frank Cole foi mal, tem um monte de gente... Mas aí aquela linha, aquela OL também, a coisa não... E aí também, junta isso até, que eu sempre falo do draft, eles não fizeram um bom draft. Mas todos os anos, desde o Luck, a única escolha boa deles foi o T.Y. Hilton. Fora que eles tinham o Landon Collins, né? Eu sempre falo isso, vocês ficam me zoando, mas eles tinham um cara que Mas eu acho que isso é só um exemplo, só um jogador não vai resolver. Tipo, eles pegam o Bjorn Werner na primeira rodada, eles trocam uma escolha de primeira rodada pelo Trent Richards. É uma cagada atrás da outra. Exatamente. Assim, aí você já tendo o T.Y. Hilton, contratando o Andre Johnson, que não foi barato. Aí na primeira rodada você traz um Philip Dorsett, que é mais um speedster. Não, e que o primeiro jogo dele foi Muff, não foi? Então assim, é uma série de decisões erradas, tanto do general manager. O Chuck Pagano também teve um ano horroroso, e aí como o Joe Philbin, ano retrasado no Miami Dolphins, parabéns, seu ano foi péssimo, toma uma renovação de contrato. Como assim? Eu acho que quando o Peyton Manning foi jogar a primeira vez contra o Indianapolis, ele deu uma declaração que foi até meio polêmica, que ele falou assim, que ele ganhou menos do que ele podia, assim. Não, na verdade foi o dono, o Ursay que falou isso, e o Peyton Manning ficou meio irritado e tal. Achou que ele tava criticando. Mas eu acho que o Luck vai ser a mesma coisa, o talento tá sendo desperdiçado. Exatamente. Tipo, é uma franquia que tirou sorte grande 2 vezes e consegue 2 vezes não tirar um proveito. Talvez o Peyton Manning, o maior quarterback da história, ganhou só um título. O Luck talvez nem isso. Exatamente. E o Luck é um cara que pode ser um dos grandes. Se não o melhor do futuro. Exatamente. E daqui a pouco vai ter um contrato que vai quebrar a banca da história da NFL. Todo mundo já sabe que ele vai ter o maior contrato da história da NFL. A gente já sabe, eu espero que eles lá já saibam também e já comecem a se organizar para isso. Agora, apontado como um dos favoritos do Super Bowl? Calma. Por quê? Tem free agency, vão ter os cortes, vai ter draft, tem muita coisa ainda a ser ponderada nisso aí, antes da gente fazer essa avaliação. Você já sai na frente. Né? Não, e agora sim, se fosse pra contar como favorito, eu já botaria um pé atrás, porque ano passado eles tinham um baita, em tese, time, né? Que não vingou, então... Mas eu acho que ele sai na frente de metade da NFL só por ter lugar. Metade não, mas até mais. Não dá pra gente cravar nenhum favorito. Eu não cravaria, por exemplo, nem o Carolina Panthers a favorita do Super Bowl, porque a gente não sabe o que vai acontecer em relação a cortes, a renovações de contrato. Então os times podem mudar muito ainda. Tá muito cedo. É uma liga que consegue de ano a ano. Então, tira o Patriots, Baltimore, esses times que quase sempre vão bem. Steelers, Green Bay, Seattle. Essa galera aí tirando... Algum deles vai estar lá. Provavelmente. Dave, essa liga deve ter mais idas ao Super Bowl do que campanhas negativas? Eu vi isso. Esse nível de consistência são 6, 7 times. É isso, mas aí você vê quem é o presidente, você vê quem é o general manager, né? São times que têm uma certa constância. A gente fala muito no Baltimore Ravens, as pessoas ficam, poxa, o Baltimore Ravens que foi mal esse ano, o time tava sem ninguém, não tinha ninguém. Mas eles têm, gente, não há discussão sobre o melhor general manager da NFL. Ozzie Newsome é general manager do Ravens. Talvez Ted Thompson do Green Bay, mas assim, os dois mas assim, o Ozzie é reconhecido como o grande, né? Então assim, são esses os times que brigam lá em cima. O resto depende muito dessa variação que a gente está falando. Tirando Cleveland, Detroit, Miami, times que não vão ganhar nunca. Exatamente. O resto pode ser que ganhe. O Vinícius Gamer, não é o sobrenome dele, provavelmente, mas é o nome do perfil que ele usa no YouTube. Galera do Outro Futebol, vocês acham que Denver pode subir no draft para pegar um QB, talvez Jared Goff? Começa. Não, eu não duvido. Entretanto, eu acho extremamente improvável que isso ocorra. Tendo em vista que eles, além de ter alguns QBs aí mais viáveis e opções mais certas, até a própria renovação do Brock Osweiler, então... Eu acho que eles vão renovar com o Brock Osweiler. Não tem por que o Brock Osweiler não renovar com o Denver. E provavelmente tem um motivo só, dinheiro.
Mas ele também, ele jogou um jogo, né? Eu duvido que. jogos, Só falando que o calma. Cleveland tá de olho dele, eu vi que o Cleveland chega em 15 milhões pra ele. Não vai dar. Eu não sei. Então. É o Browns. Mas enfim. Faz sentido. A não ser que tenha alguma coisa dessa, ele não tem por que sair do atual campeão, tudo perfeito, pra ir pro Browns, por exemplo. Eu acho que, pelo menos um contrato de um ano, que ele prova que você é bom. 8, 7 milhões, vamos lá. Bom para duas partes. Eu acho que improvável. Eu acho muito difícil, porque se você tá falando, você citou aqui, o Vinícius citou o nome do Jared Goff. Jared Goff provavelmente vai ser draftado pelo Cleveland Browns na posição 2. A gente tá falando de Denver Broncos. Denver Broncos tem a última escolha da primeira rodada. Você subir da última posição da primeira rodada para a posição 2 vai custar muito em termos de draft picks. Não sei se vale a pena. Não vale, ainda mais que eles vão perder um monte de gente agora, porque jogadores com muita qualidade que vão receber salários maiores, e é pelo draft que você reconstrói. Não adianta você trocar assim, vários por um. O que garante que Jared Goff seja um novo Andrew Luck? Nada, não é. Ele não é um novo Andrew Luck. Se a gente tivesse certeza que era um Andrew Luck, de repente... Mas aí fica ainda mais caro, né? Então... Mas aí fica ainda mais caro, são mais draft picks. Então, assim, você tem algumas opções viáveis, como disse o Marcelo, a melhor delas é manter o Brock Osweiler por pelo menos mais um ano, como disse o Dani. O João Pedro Leme, ele pergunta sobre o Megatron. O Megatron tá para se aposentar, se ele pode ser contratado por outro time, se alguma coisa impede ele. Impede. Se ele se aposenta, se o Megatron anuncia a sua aposentadoria, os direitos contratuais dele continuam com o Lions. Se ele deseja voltar daqui a 1 ou 2 anos, João, ele volta como jogador do Lions e com o mesmo contrato que ele tinha no momento que ele se aposentou. Então ele não pode ir para outro time, beleza? Deixa eu ver aqui, o Gustavo Yuri, ele pergunta como o Kevin White ficou de fora da sua primeira temporada na NFL, se isso pode atrapalhar muito a sua carreira. O que você acha? Ele saiu como o segundo melhor wide receiver, se fosse o segundo draftado. O Amari Cooper em primeiro? Não sei se vai atrapalhar a carreira, porque se ele tiver uma boa recuperação, ele pode render melhor ou mais do que ele renderia normalmente. Mas é óbvio que nenhum jogador que foi draftado badalado gostaria de perder sua primeira temporada. Né? Acha que atrapalha? Tem exemplos para todos os lados em todos os esportes. Eu até quero ver na NBA, o Blake Griffin não jogou pela temporada dele, arrebentou na segunda, o joelho, menor problema, interno na cabeça de todo mundo. O Jabari Parker, segunda escolha do ano passado, voltou muito mais gordo esse ano, não chuta de 3, não conseguiu, depois da mesma lesão, perder a primeira temporada. Então, acho que depende da recuperação, depende dele mesmo, do físico dele. É isso. O Gustavo Ramos pergunta, quem vocês acham que pode ser o grande azarão da temporada? Dá um nome. Azarão? Cavalo azarão? Oakland Raiders. Boa. E aí? Fala os outros. Jacksonville Jaguars. Só de sacanagem. Tô falando sério. Ele ama o bot. Tô falando sério. Sacanagem. Os caras vão... Cara, já draftaram um monstro de defesa ano passado que não jogou, vai jogar esse ano. Vão draftar outro monstro Mas de peraí, o defesa. Kevin White a gente não sabe. Como é que o Dan fala que o Dan fala vai ser monstro? Mas eu acho que o Kevin White vai voltar bem. Eu acho. Putz, eu acho Tem que ter fé nas pessoas, né? Do Tampa Bay Buccaneers. Bom nome também. O Olavo Montenegro, lá de Manaus, ele pediu pra gente informar aqui a vocês que no dia 27 agora de fevereiro eles vão realizar o tryout do Manaus Raptors. Então vai ter um teste lá pra quem quiser participar. Fica de olho lá em Manaus, você que é de Manaus. Um abraço pro Felipe Schultz, de Caçador, Santa Catarina. E o Vitor Galvão. O que o Vitor Galvão apontou? A gente falou isso no programa passado, atrasado, não lembro. Ele mandou uma mensagem grandona pra gente, explicando que a gente sempre apoia, sempre que a gente aposta no Carolina, dá o oposto. Se a gente aposta contra, eles ganham, se aposta a favor. E como o nosso Madden deu Broncos, então ele foi lá e apostou dinheiro e o Broncos ganhou, ele ganhou R$1.000. Olha aí. É isso aí. Ele não é do Rio, a gente é do Rio, ele perguntou que praia que ele quer vir aqui. Se ele for jogar futebol americano, ele vai pra praia de Botafogo, né? É o lixo de Botafogo. Não, mas pra se banhar. Pra se banhar, mas se ele quiser se banhar, é Leblon, Ipanema. São os melhores. São os melhores. Então é isso. Galera, voltamos. Espero que vocês tenham curtido esse nosso programa. Tá? No próximo programa a gente vai trazer outras coisas diferentes. Mas continue mandando as perguntas, as dúvidas. A gente vai responder a vocês, seja aqui no programa, seja lá na nossa página no YouTube, no Facebook ou no Twitter. Então continue conferindo com a gente o que a gente tem aí para a próxima temporada. Não esqueça de acompanhar a gente no Facebook, facebook.com/outrofutebol, também no Twitter, @outrofutebol e também no Instagram. Valeu, galera. Obrigado.